uma coisa para a gente sempre refletir. Sabe que eu gosto muito de Israel. E tem um livro muito legal. E ele fala assim, se tem uma coisa que o judeu se zanga com a gente, é quando a gente diz que eles achavam que a salvação era pela lei, pela obediência à lei. Porque eu vou fazer a pergunta a vocês. Quem veio primeiro, a lei ou a graça? Não, quem acha que quem veio primeiro foi a lei? Seja sincero. A lei veio primeiro? E quem acha que a graça veio primeiro? Tem que explicar. Por que a graça veio primeiro? Então, mas tem um fato, eu quero um fato histórico, porque a lei foi um fato histórico. Não foi? Deus não deu a lei no Monte Sinai. Beleza? Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou. É um fato histórico. Eu quero um fato histórico que mostre que a graça veio antes da lei. Um fato bíblico. Pronto. Vale. Para a humanidade vale. Mas para o povo de Israel, especialmente para o povo de Israel, o que é que prova que a graça veio antes da lei para eles? Mas aí você põe a lei antes da graça. Eu vou contar um segredinho para vocês. A graça veio antes da lei para o povo de Israel. E a prova é que Deus chama Abraão. E lhe faz uma promessa. Deus chama Abraão lá no meio do... Ele era um gentio. Não existia povo de Israel. Ele era justamente em Ur dos caldeus. Caldeus, sinônimo de quê? Mesma região dos babilônicos. Deus chama Abraão e faz uma promessa para ele antes que Abraão mostrasse qualquer coisa, qualquer ato de justiça, qualquer coisa. Deus simplesmente escolheu. Então a graça veio antes. E Israel sempre entendeu que não era porque eles eram melhores, não era porque eles eram mais numerosos, é porque Deus quis que fosse assim. Porque Deus escolheu eles. Então toda a história de Israel tem essa ideia. Deus nos escolheu. Deus... Por isso que quando o Abacuque vai cantar, dizer que eu vou me alegrar, eu vou me livrar, porque eles lembravam o tempo todo da promessa. Peraí, Deus, está acontecendo isso com a gente aqui, só pode ser consequência do nosso pecado. Mas eu sei que no final da história, o Senhor vai nos salvar. Porque o Senhor decidiu que ia nos salvar, o Senhor decidiu que Abraão ia ser o pai e abençoar muitas nações. Então, por mais que os problemas estivessem acontecendo, por mais que parecesse realmente que estava tudo destruído, levantava um profeta e falava, epa, sempre foi pela graça para a lei, é pela graça para a obediência. Ele chama Abraão e diz, em você vou abençoar todas as famílias da terra. Mas depois ele dá uma lei, a obediência. Então é sempre a mesma coisa, nós somos salvos pela graça para obedecermos a lei de Deus, para obedecer a palavra de Deus. Não tem mudança nenhuma. Então, por isso a gente tem que tirar essa mentalidade nossa que é diferente o antigo do novo, Deus é um, Deus mudou, Deus meio que se converteu. Deus ouviu o evangelho e se converteu, Deus era bravo e agora Deus é bonzinho. Não existe isso. Deus é sempre Deus, né? O mesmo, por conta do nosso pecado, a graça, a gente só é salvo por quê? Porque Deus decidiu nos salvar. Eu poderia ser a melhor pessoa do mundo. Se Deus não quisesse me dar a vida eterna, quem ia forçar Deus a me dar a vida eterna? Quem ia forçar Deus a te dar a vida eterna?